Assista só comigo este testemunho que o Senhor me permitiu viver. Glória ao nome santo do Senhor. Era uma tarde de domingo, e a irmã Maria, uma serva fiel do Senhor, chegava em casa depois do culto. Seu coração estava cheio de alegria por ter ouvido a palavra de Deus, mas também pesado, porque sua filha mais nova, a Ana, já fazia 3 meses que não ia mais à igreja. A irmã Maria orava todos os dias por ela, mas a jovem parecia cada vez mais distante. Um dia a Ana falou assim para a mãe: Mãe, eu não vou mais na igreja. Não sinto mais vontade. Meus amigos dizem que lá é só regra, só proibição, e eu quero viver a minha vida. A irmã Maria não discutiu. Só abaixou a cabeça e disse: Filha, eu vou continuar orando por você. Os dias passaram, e a Ana se afastou de vez. Começou a sair com amigos que não serviam ao Senhor, e a lugares que não edificavam, e a mãe só podia chorar em segredo e clamar a Deus. Toda noite, depois que a filha saía, a irmã Maria se ajoelhava e pedia: Senhor, não deixe minha filha se perder. Puxa ela de volta, mesmo que seja no teu jeito. Até que um domingo, durante o culto, o irmão que presidia falou assim, sem saber de nada: Há aqui uma mãe que está com o coração partido por causa de um filho. Mas o Senhor diz: Não temas, porque eu estou cuidando. Essa ovelha ainda vai voltar para o aprisco. A irmã Maria sentiu uma paz no coração. Sabia que era uma palavra do Senhor. Passaram-se semanas. A Ana começou a sentir um vazio dentro de si. Nada a satisfazia. Uma noite, depois de sair com os amigos, ela chegou em casa e viu a mãe orando no quarto, de joelhos. Algo dentro dela se mexeu. Lembrou das palavras que ouvia na igreja: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. No domingo seguinte, sem dizer nada, a Ana entrou na igreja com a mãe. Quando o culto começou, ela sentiu uma coisa estranha. Era como se uma mão invisível a puxasse para frente. No final, quando o irmão fez o convite para quem queria se batizar, ela levantou a mão. A mãe não acreditava no que via. Filha, você tem certeza? Perguntou com lágrimas nos olhos. Tenho, mãe. Eu quero servir a Deus. Naquele dia, a Ana foi batizada em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Quando saiu das águas, sentiu uma alegria que nunca tinha sentido antes. Os irmãos se alegravam, e a irmã Maria só conseguia dizer: Glória ao nome santo do Senhor. Ele ouviu a minha oração. Hoje, a Ana serve ao Senhor com fervor. Ela mesma diz: Eu pensei que a vida no mundo ia me dar felicidade, mas só encontrei paz quando voltei para os braços do Senhor. Irmãos, não desanimem de orar pelos que se afastaram. Deus ouve o clamor dos que são fiéis. Ele não desampara os seus. Se você tem um filho, um irmão, um pai que está longe, não pare de clamar. A obra que Deus começa, Ele termina. Que o Senhor abençoe a todos. Amém. Assista só comigo esse testemunho que vai fortalecer a sua fé, irmão. Depois que a Ana voltou para a igreja, as coisas não ficaram fáceis. O adversário não gosta de ver uma alma resgatada, e ele tentou de tudo para fazê-la desistir. Mas a Ana tinha uma coisa que antes não tinha: uma decisão firme. Ela sabia que não era mais um peixe solto no mar do mundo, mas um peixe fisgado pelo anzol da graça, e Deus não soltaria mais. A provação que veio como fogo. 3 meses depois do batismo, a Ana começou a sentir umas coceiras estranhas nas pernas. No começo, ela não deu importância, achando que era alergia. Mas as manchas vermelhas foram aumentando, e em poucos dias suas pernas estavam cheias de bolhas, ardendo como se tivessem sido queimadas. O médico olhou e disse: Isso aqui é fogo selvagem. É sério. Se não tratar direito, pode espalhar pelo corpo todo. A mãe da Ana, irmã Maria, quase desmaiou quando ouviu isso. Ela lembrava das histórias que ouvia na igreja sobre como o inimigo ataca os servos de Deus, mas também se lembrava das promessas. O Senhor é quem te sara. Êxodo 15:26. Filha, nós vamos orar, disse a mãe, segura. Deus não te trouxe de volta para te deixar agora. Mas a Ana, mesmo com fé, sentia a dor aumentar. À noite, ela não conseguia dormir. As bolhas estouravam e o cheiro era forte. Os médicos receitaram remédios, pomadas, até 1 litro de álcool por dia para passar no corpo, mas a melhora era lenta. Alguns irmãos da igreja, ao verem a situação, começaram a murmurar: será que foi por causa do passado dela? Talvez ela não tenha se arrependido direito. Mas a irmã Maria não deixava essas palavras abalar sua fé. Ela sabia que Deus não faz barganha com o homem. Se ele tinha perdoado a Ana, ninguém podia colocar dúvida. A visitação no culto de quarta-feira. Foi numa quarta-feira, dia de culto de doutrina, que aconteceu algo que marcou a Ana para sempre. Ela estava sentada no banco, com as pernas enfaixadas, sentindo ardência.
O irmão que estava pregando falou sobre a fidelidade de Deus nas provações, e de repente, a Ana sentiu como se uma mão quente tocasse sua cabeça. Ela começou a tremer, e suas lágrimas caíram sem controle. Irmãos, tem alguém aqui que está sendo provado, mas Deus está dizendo, eu não deixo marca, falou o irmão, sem saber que estava falando diretamente com a Ana. Naquele momento ela ouviu uma voz no seu coração. Filha, você pensou que eu te salvei para te abandonar? Eu sou o Deus que sara, que restaura, que faz todas as coisas novas. Fique firme. A Ana saiu daquele culto diferente. Não que a dor tenha passado na hora, mas algo dentro dela tinha mudado. Ela sabia que Deus estava no controle. O centro espírita e a verdade que veio à tona. Um dia, uma vizinha preocupada com o estado da Ana falou: Minha filha, por que você não vai num centro espírita? Lá eles têm passes, banhos de ervas. Pode ser que ajude. A Ana, desesperada pela dor, quase aceitou. Mas então se lembrou das palavras do irmão no culto. Cuidado com o que abre a boca, porque o adversário é oportunista. Ela recusou, mas a mãe, com medo de perder a filha, acabou indo sozinha ao centro. Quando chegou lá, o médium olhou para ela e disse: Sua filha tem um problema espiritual muito grave. Ela foi amaldiçoada por causa das coisas que fez no passado. Só a gente pode tirar isso dela. A irmã Maria, que já tinha ouvido muitas mentiras na vida, respondeu: Meu filho, eu não vou pagar nada não. Minha filha já está nas mãos de Jesus, e ele é quem vai sará-la. Mas antes de sair, o médium falou mais uma coisa. Olha, se ela não vier aqui, isso vai piorar. Ela pode até morrer. A irmã Maria saiu de lá tremendo, mas não de medo e sim de indignação. Quando chegou em casa, encontrou a Ana orando, com a Bíblia aberta em Salmos 103, 3. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Mãe, não se preocupe, disse a Ana. Deus não me trouxe até aqui para me deixar. A cura que veio no tempo de Deus não foi de um dia para o outro. Não foi com um passe de mãos, nem com água benta. Foi com oração, com fé, com paciência. A Ana continuava indo aos cultos, mesmo com dor. Os irmãos oravam por ela, impunham as mãos. E pouco a pouco as feridas começaram a secar. As bolhas sumiram. A pele, que antes estava cheia de marcas, começou a ficar lisa de novo. Hoje a Ana não tem nenhuma cicatriz. Deus apagou até a memória da dor. Irmãos, eu aprendi uma coisa: Deus não tira a prova, mas Ele dá a vitória, ela testemunha. Se eu tivesse ido atrás dos homens, se tivesse desistido, eu não estaria aqui hoje. A família restaurada. A mãe, que antes chorava sozinha, agora sorri ao ver a filha servindo a Deus. A Ana hoje é cooperadora na classe de jovens, e muitas vezes ela olha para aqueles adolescentes e pensa: eu já estive no lugar de vocês. Eu sei como é a tentação de achar que o mundo dá felicidade. Mas eu sei também que só em Jesus tem paz verdadeira. E ela sempre repete o que o irmão falou naquele culto. A obra que Deus começa, Ele termina. Se você está passando por uma prova, não desista. Se você tem um filho, um pai, um irmão que está longe, não pare de orar. Deus ouve o clamor dos fiéis. A lição que ficou. Hoje, quando a Ana olha para trás, ela não vê só a doença, não vê só o sofrimento. Ela vê a mão de Deus em cada detalhe. Na mãe que orava em silêncio. No irmão que falou a palavra certa na hora certa. Na força que Deus deu para dizer não ao mundo. Na cura que veio no tempo dele. Se eu for fiel a ele, todo dia vai ser pouco para pagar o que ele fez por mim, diz a Ana com os olhos brilhando. E nós, irmãos, podemos aprender com isso. 1. O inimigo ataca, mas Deus é maior. 2. A oração dos justos pode muito. 3. Deus não faz coisa pela metade. 4. A fidelidade é a chave. Que o Senhor nos ajude a ficar firmes, porque a obra vai ser concluída. Glória ao nome santo do Senhor. Amém, irmãos? Amém. A vitória que veio com o tempo. A Ana não ficou só na cura física. Depois que as feridas do fogo selvagem secaram e a pele começou a se regenerar, veio uma batalha ainda maior, a marca na alma. Porque o adversário, quando vê que não pode destruir o corpo, ataca a mente. Você vai ficar assim para sempre, Ana. Deus te abandonou. Olha só o que você fez com a sua vida. Eram pensamentos que vinham, principalmente à noite, quando o silêncio da casa deixava a mente mais vulnerável. Ela se lembrava das noites na praça, das risadas vazias, das músicas que pareciam libertar, mas que na verdade escravizavam. E então vinham as lágrimas. Mas a mãe, que já tinha aprendido a lutar de joelhos, falava: Filha, quando o inimigo vem com uma mentira, a gente responde com a verdade de Deus. Você não é mais aquela menina. Você é uma nova criatura. E a Ana, mesmo com a voz trêmula, repetia: Eu fui batizada em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados.
O sangue de Jesus me limpa. Eu sou livre. O dia em que o passado bateu à porta. Um domingo depois do culto, a Ana estava saindo da igreja quando viu, do outro lado da rua, um grupo de antigos amigos da praça. Entre eles, o rapaz que mais a tinha levado para longe de Deus. Ele a viu, cruzou os braços e gritou: "Olha só! A Santinha voltou para a igreja. Cadê a Ana que a gente conhecia? A que ria, que dançava, que não tinha medo de nada." O coração dela acelerou. As mãos suaram. Por um segundo, foi como se o cheiro de cerveja, o som das músicas, a sensação de liberdade daquela vida voltassem tudo de uma vez. Mas então ela sentiu uma mão no ombro. Era o irmão que a tinha batizado, o mesmo que falou do anzol da graça. "Ana, lembra o que você falou nas águas? Que você enterrava o velho homem. Então enterre também essas vozes. Você não deve satisfação a ninguém, só a Deus." Ela respirou fundo, olhou nos olhos daquele rapaz e disse, com uma firmeza que nem sabia que tinha: "Eu não sou mais aquela. Jesus me comprou com seu sangue. Se você quiser conhecer a verdadeira liberdade, vem aqui dentro. A porta está aberta." E virou as costas. Aprovação que veio disfarçada de oportunidade. Meses depois, a Ana conseguiu um emprego melhor. O salário era bom, o chefe elogiava seu trabalho, e pela primeira vez em anos, ela se sentiu útil. Mas então veio o convite. "Ana, você é ótima no que faz. A gente tá precisando de alguém para viajar, representar a empresa em outros estados. É só uns dias por mês, mas o salário dobra. Você topa?" Ela ficou tentada. Afinal, era uma chance de ajudar a família, de comprar remédios para a mãe, de ter uma vida mais confortável. Mas quando foi contar para a mãe, a velha senhora, que já tinha visto o filho se afastar uma vez, só perguntou: "E os cultos, filha? Você vai perder quantos domingos? Quantas quartas? Quantas sextas?" A Ana sentiu como se tivesse levado um balde de água fria. Porque ela sabia, o inimigo não ataca só com coisas ruins. Às vezes, ele oferece coisas boas no lugar errado na hora errada. Naquela noite, ela orou: "Senhor, o Senhor sabe que eu preciso desse dinheiro. Mas se isso vai me afastar da tua presença, não quero. Melhor passar necessidade com o Senhor do que ter tudo e perder a minha alma." No dia seguinte, ela recusou a proposta. A recompensa da fidelidade. 2 meses depois, o irmão responsável pela congregação chamou a Ana depois do culto. "Irmã, a gente tá precisando de alguém para ajudar na escola bíblica das crianças. Você tem jeito com os pequenos, e eles gostam de você. Seria só aos sábados de manhã." Ela aceitou sem hesitar. Hoje, anos depois, a Ana não é só uma professora da escola bíblica. Ela é cooperadora de jovens, a mesma posição da irmã que anos atrás a confrontou com a verdade. E quando ela olha para aqueles adolescentes, muitos deles lutando com as mesmas tentações que ela já enfrentou, ela entende o porquê de tudo aquilo. Deus não me tirou daquela vida só para me salvar. Ele me tirou para eu poder ajudar outros a sair também. O milagre que ninguém viu, mas que mudou tudo. Tem uma coisa que a Ana só conta quando alguém pergunta direto: "Você sabe, irmão, que depois que eu fui batizada, eu nunca mais tive uma única bolha do fogo selvagem? Os médicos falavam que era uma doença crônica que podia voltar a qualquer hora. Mas Deus curou de vez. Não foi na hora, não foi do jeito que eu queria, mas foi completo." E então ela sorri e diz: "Deus não faz coisa pela metade. Se Ele te tira de um poço, não é para você ficar na beira, não. É para você entrar na obra dele." A lição final: o que realmente importa. Hoje, quando alguém pergunta a Ana qual foi o maior milagre da vida dela, ela não fala da cura. Não fala do emprego que apareceu depois que ela recusou a viagem. Não fala nem da família restaurada. Ela fala da paz. "Antes eu tinha risadas, eu tinha amigos, eu tinha noites sem dormir. Mas eu não tinha paz. Hoje eu tenho pouco, mas tenho tudo. Porque eu tenho Jesus." E então ela olha nos olhos de quem está ouvindo e diz: "Se você está passando por uma prova, não desista. Se você está orando por alguém, não pare. Deus ouve. Deus age. E quando Ele começa uma obra, Ele termina. Fique firme. A vitória vem. Glória ao nome santo do Senhor. Amém, irmãos? Amém." O testemunho que não acaba, a obra que continua. O irmão que conta a história faz uma pausa, olha para o chão por um instante, como se revivesse cada detalhe. Então, levanta a cabeça com um sorriso quieto e dá sequência. Mas a história não parou aí não. Porque quando Deus começa a trabalhar na vida de uma pessoa, Ele não faz só um milagre e vai embora. Não. Ele transforma o caminho todo. A provação que veio depois da vitória. Depois que a Ana foi batizada, as bolhas sumiram, a paz veio e ela pensou: agora é só alegria. Mas o adversário não desiste fácil.
3 meses depois do batismo, o marido dela, que ainda não tinha se decidido por Cristo, perdeu o emprego. Justo quando o aluguel estava atrasado e o gás estava no fim. E aí, vejam só a armadilha do inimigo. Ele não atacou a Ana direto. Atacou o que ela mais amava. Porque ele sabe que se a gente fraqueja na fé por causa de quem a gente ama, a queda dói mais. A Ana chorou. Chorou de joelhos. Mas dessa vez não foi sozinha. A igreja estava com ela. Irmã, não é hora de duvidar. É hora de jejuar, disse a irmã mais velha. Deus provou que é fiel na tua saúde. Ele não vai falhar agora, falou o cooperador. E eles oraram juntos. Não foi uma oração bonita, não. Foi uma oração de luta. Com lágrimas, com as mãos levantadas, com a Ana repetindo: Senhor, eu não vou voltar atrás. Eu confio em ti. No terceiro dia de jejum, o marido dela recebeu uma ligação. Um antigo chefe que ele nem falava há anos ofereceu um serviço melhor do que o anterior. Sem eu pedir, sem eu procurar. Só Deus faz assim, a Ana conta, com os olhos brilhando. O filho que quase se perdeu de novo. Mas o inimigo não para. 1 ano depois, o filho mais velho dela, aquele que tinha saído da igreja, voltou a dar sinais de afastamento. Mãe, eu não aguento mais esse negócio de igreja. Todo mundo olha pra mim. Todo mundo julga. Dessa vez, a Ana não ficou calada. Ela sentou com ele e falou a verdade. Filho, eu já vivi sem Deus. Eu sei como é. Você acha que aqui dentro tem gente perfeita? Não tem. Mas tem gente que quer ser melhor. E tem um Deus que perdoa e restaura. Se você sair, não é a igreja que vai perder. É você. Ele não respondeu na hora. Mas na semana seguinte, ele estava no culto de jovens. Hoje, ele é cooperador. E toda vez que conta essa parte, ele diz: minha mãe não me segurou pela força. Ela me segurou com oração. E Deus fez o resto. A lição que veio do silêncio. Tem uma coisa que a Ana aprendeu nesse tempo todo: Deus não fala só nas grandes coisas. Às vezes, ele fala no silêncio. Uma vez, ela estava orando, pedindo uma direção. Nada de voz, nada de visão. Só um pensamento que veio forte no coração: confia em mim. E foi isso. Não teve anjo, não teve milagre espetacular. Mas foi o suficiente, ela diz. Porque a fé não é feita só de sinais grandiosos. É feita de pequenas obediências todos os dias. A vitória que não acaba. Hoje, a Ana tem uma família na obra de Deus. O marido é diácono. O filho é cooperador. A nora, que no começo resistia, agora congrega e ora com elas. E ela mesma, toda semana, ela visita os enfermos, leva a palavra, ora com quem tá fraco. Porque eu sei como é estar no fundo do poço. E se Deus me tirou de lá, eu tenho que estender a mão para quem ainda tá afundando. A última palavra, que não é a última. Quando ela termina de contar, sempre tem alguém que pergunta: e hoje, irmã, o que o senhor tem falado para a senhora? Ela sorri. Não é um sorriso de quem já venceu todas as batalhas. É um sorriso de quem sabe que a guerra ainda não acabou, mas que a vitória já está garantida. Ele tem falado para eu não parar, para eu não olhar para trás. E para eu lembrar que se ele já fez tanto por mim, o melhor ainda está por vir. E então ela olha para todo mundo e diz: vocês estão ouvindo? Deus não desiste de ninguém. Se ele começou uma obra na sua vida, ele vai terminar. Fique firme. A vitória vem. Glória ao nome santo do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Por que esse final funciona? Mostra que a fé é um processo, não é felizes para sempre depois do batismo. Há novas provas, novas vitórias. 2. Enfatiza a comunidade, a Ana não venceu sozinha. A igreja esteve com ela. 3. Deixa claro, Deus age, mas nós temos que obedecer. Não é passividade, é fé ativa. 4. Termina com um chamado. Fique firme não é só um conselho, é um convite à perseverança. Esse é o padrão da CCB, histórias reais com lutas reais, mas com um Deus real que nunca falha.